Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a um vídeo de apresentação do meu projeto para a cadeira de sistemas operacionais. Meu nome é João Guilherme e hoje eu vou apresentar meu projeto que tem a ideia de recriar um sistema de mensageria entre processos. Então, o que é que a gente vai ter aqui? Vai ter um ecossistema meu cliente-servidor, em que o cliente vai conseguir enviar mensagens e vai conseguir enviar arquivos, ver o conteúdo de arquivos no servidor e ver as mensagens do servidor. E nisso tu vai poder ter N processos realizando esse processo dentro do servidor, beleza? É, de primeiro, eu queria falar um pouco de introdução, falar um pouco porque eu tomei algumas decisões, como o projeto está estruturado. Já falei um pouco disso antes, mas como o projeto está estruturado, as lib, onde tá, como é que ele está organizado, não é nem as libs, mas como é que ele está organizado. É, primeiramente, a organização do projeto ficou basicamente, a gente tem um cliente e a gente tem um servidor. O servidor, ele tem as responsabilidades de criar o segmento de memória e acompanhar as mudanças que a gente vai ter dentro desse segmento de memória, certo? O cliente, ele já vai ter a responsabilidade de ler o que está lá e realizar mudanças dentro desse segmento de memória. Então, nele é onde está carregada a nossa regra de negócio. O nosso servidor simplesmente vai ficar acompanhando as mudanças que estão acontecendo lá. A nossa libs.h tá basicamente todas as funções que a gente. Todas as funções não, todas as bibliotecas que a gente vai usar dentro do projeto. E tá até um pouco a mais aqui. Tem algumas que até que eu não estou usando mais, ou. Enfim. A gente tem essas coisas de testes, não. A gente tem essas funções aqui, que são a de GenerateKey e a funções.c aqui, que são algumas funçõezinhas, na verdade algumas não, uma funçãozinha que eu criei e que tinha mais outras funções aqui, só que acabou que eu, por decisão assim de organização e de tempo, deixar tudo num server no cliente. Posteriormente eu vou deixar mais organizado, mais escopado e refatorar isso. Mas basicamente é só 4 arquivos que a gente vai ter que ter aqui dentro para poder testar. E um arquivo TXT que a gente vai ter aqui, que simplesmente vai ser um arquivo que a gente vai usar para mocar de comunicação entre a comunicação entre os processos. Mas vamos lá, a introdução era basicamente essa. A gente vai falar um pouco, eu vou falar um pouco agora sobre como é que está funcionando o nosso servidor e como é que está funcionando o nosso cliente. O nosso servidor, porque a gente está usando algumas funções, o nosso servidor, como eu disse para você, tem a responsabilidade de criar o segmento de memória compartilhada. Então, a primeira coisa que ele faz é ter esse tipo key aqui para esse tipo key que recebe da minha função GenerateKey, que basicamente usa CFTalk para gerar uma chave única pro meu que eu vou usar dentro do meu segmento de memória, certo? Aqui na SHM-GET, que a gente cria o nosso segmento de memória, que ela retorna um ID do nosso segmento de memória compartilhado. Dentro dessa SHM-GET, a gente usa a nossa key, a gente define o tamanho de memória compartilhada que a gente vai ter e a gente atribui as permissões que a gente vai ter dentro desse para controlar esse acesso de memória compartilhada, certo? Posteriormente, a gente tem a parte de associar essa região de memória compartilhada a um tipo. Nesse caso, é o nosso tipo message, que está estruturado aqui. Na parte de client, eu vou explicar um pouco melhor como é que está essa lógica. Mas, basicamente, o que é que ele faz? Ele chama esse SHM-match, passa o SHM-ID, SHM-at e o SHM-ID, que basicamente isso aqui é para pegar o ponteiro do segmento de memória compartilhada, que é para basicamente pegar onde ela está e transformar aquele tipo de memória dentro do tipo message com essa atribuição aqui, certo? Então, nosso shared message ele vai ser transformado para esse tipo de dado. A gente tem, esqueci de até de comentar anteriormente, a gente tem validações de erros. Essas funções, essa função retorna -1 se ela não conseguir criar esse segmento de memória, ou por estar cheio, ou por... Enfim, tem diversos erros aqui, tanto às vezes com a key, quando você passa uma key errada, enfim, ele dá esse erro de segmento de memória.
Aqui no Shared Message ele também tem o mesmo tipo de erro, que ele não consegue anexar o segmento de memória compartilhada, por algum tipo de erro ou de tamanho, você pode, ou de o tipo de dado, enfim. Você pode ter vários tipos de erro aqui, mas essa estrutura está funcionando. Então agora a gente vai para a parte de o que é que acontece aqui quando o servidor é iniciado. Basicamente ele roda esse loop, que é um loop infinito, que ele fica acompanhando se ele houve mudança dentro dessa variável aqui, dentro da nossa região de memória. Essa região de memória, eu carreguei ela nessa lógica como se fosse tipo uma flag, em que sempre que esse tipo de dado mudar, você pode ver aqui, ó, sempre que esse tipo de dado mudar, ele cai nessa regra aqui e verifica os parâmetros que mudaram. Isso aqui ele pode ter mudado a mensagem, pode ter mudado o arquivo, certo? E ele reseta o client ID para 0, que ele só vai mudar quando o cliente fizer alguma alteração dentro do processo lá, beleza? Aqui, posteriormente, a gente já tem a desassociação do segmento de memória e a remoção do segmento de memória compartilhada. Então isso aqui é fechando o programa, desassociando e removendo as questões de segmento de memória, beleza? Indo para a questão do client e explicando um pouco mais essa regra de negócio aqui do projeto, a gente tem a mesma coisa no client, a gente tem um tipo message, que é carregado com um client ID, um tipo mensagem, um file name, um file content e um file size. Os nomes são autoexplicativos, mas a ideia é que a mensagem ela tem um atributo do client ID, a mensagem que ele pode estar passando, o nome do arquivo que ele está passando, o conteúdo do arquivo que ele está passando e o tamanho do arquivo que ele está passando. Beleza? Dentro dessa classe, dentro desse ponto C, a gente tem a nossa main, que vai basicamente acompanhar um pouco a mesma lógica da do server, nessa parte inicial, que é gerando essa key única, pegando o nosso key única, gerando essa key que é padrão para sincronizar os endereços de memória. Aqui eu já estou pegando o ID do segmento de memória que a gente instanciou no servidor, porque a gente está passando a mesma key, certo? Validando se houve um erro de acesso, associando o segmento de memória compartilhada ao processo. Então a gente tem aqui a mesma coisa, de associação de tipo e captação de ponteiro pelo SHM-AT, certo? Validando se houve um erro e inicializando aqui o nosso cliente. O nosso client ID vai ter um getPid aqui, que vai retornar o ID do processo atual, que é basicamente um ID do cliente que a gente usa só para, como eu mostrei aqui, essa flagzinha aqui no servidor, pelo ID aqui, e aqui dentro meio que só para distinguir e para saber qual cliente está fazendo aquela atualização ali naquele momento, certo? Dentro aqui a gente tem a gente tem um menu que vai ter o que você deseja fazer, enviar mensagem, ver mensagem, enviar o arquivo, ver o arquivo e sair, certo? Aproveitando para falar, uma característica dessa arquitetura é que tu vai poder ter vários clientes acessando o mesmo endereço de memória e cada um deles vai ter essa opção de ver o que é que está acontecendo ali e fazer tanto mudar a mensagem quanto passar um arquivo. Outro cliente vai também acessar aquele mesmo espaço, vai poder também ver a mensagem, vai poder também baixar aquele arquivo. Então, é bem interessante. Vamos lá. Primeira opção a gente tem de digitar a mensagem, isso aqui é para a parte de atribuição. O que é que ele vai fazer? Ele reseta a mensagem que está no servidor, deixa ela vazia, lê uma nova mensagem e atribui uma cópia dessa mensagem dentro da message que está lá no servidor, altera o client ID do servidor para comunicar ao servidor que a mensagem mudou aqui, cai dentro dessa regra de negócio aqui. Isso vai ser a mesma lógica para de arquivos também, então eu vou poupar, tá voltando aqui. Dentro dessa lógica aqui, que ele muda o ID, a gente verifica se essa shared message é maior do que 0, ou seja, se veio uma mensagem mesmo, se não veio nada, que ele dá um printf da mensagem recebida pelo cliente, beleza? Na segunda opção que o cliente tem como fazer, a mensagem recebida pelo servidor, que isso aqui basicamente só para ele visualizar o que já está lá, beleza? Aqui ele tem a opção de enviar o arquivo, que basicamente o que a gente faz aqui?
apaga os dados que estão lá no servidor relacionados àquele arquivo, file name, file content, file size, instancia eles aqui dados estáticos aqui dentro, antes de fazer essa atribuição direta no servidor, né? A primeira coisa que eu faço é ler o nome do arquivo. Então, esse nome do arquivo ele tem que estar exatamente igual ao que está aqui, ou com um caminho muito bem definido com um relacional. Porque a gente vai usar esse file name aqui dentro da SFOpen e ela se comporta tendo que estar muito bem no padrãozinho do caminho da página, né? Da página não, das pastas. Então, como o arquivo está aqui dentro, que é o arquivo para a gente mocar, ele vai ser esse arquivo .txt aqui, beleza? Inclusive eu posso até apagar essa linha aqui, porque ela é só uma validação que eu estou fazendo. Aqui ele valida se o arquivo existe ou não, faz esse strcopy, que é para pegar o file name do arquivo e passar para a nossa shared memory, certo? E aqui começa uma lógica interessante, que a gente usa o fseek para posicionar o ponteiro no final do arquivo aqui, no caso, né, com o seekend, que é para a gente conseguir ter acesso ao tamanho do arquivo, certo? Que aqui com o nosso file size. E a gente volta esse ponteiro a gente volta a posição do ponteiro do arquivo para o começo desse arquivo, para a gente não atrapalhar a leitura do nosso arquivo. A gente tem um strcopy, que é o shared memory, que copia o conteúdo do que a gente está lendo aqui com a fopen e passa para nossa memória virtual, certo? A nossa quarta opção, que é a de visualizar o arquivo que é recebido pelo servidor e o conteúdo desse arquivo, que você tem aqui o shared message file name, shared message file content, e que você tem a opção de baixar o arquivo do servidor, que basicamente ele cria um arquivo novo aqui, baixado.txt, e você consegue, em qualquer canto que você instanciar essa client, você consegue baixar esse arquivo que já está lá dentro daquele espaço de memória. Então, é uma coisa interessante que eu achei uma feature legal, que é para justamente mostrar que o arquivo está sendo passado de um processo para o outro, né? No final a gente tem a desconectando o cliente, que é justamente fazendo SHMDT, que ele simplesmente desassocia o cliente do processo e basicamente é isso, beleza? Aqui, basicamente, acho que ficou um overall de tudo. Agora a gente consegue ver funcionando aqui, beleza? Eu vou abrir aqui 4 processos, certo? 4 processos não, 4 terminais. E a gente vai abrir aqui CD projeto. A gente vai... Primeiramente a gente compila os arquivos. Eu tinha deixado até um press save aqui dentro aqui. Que é... a gente roda isso aqui, a gente compila os dois, certo? Aí a gente executa primeiro o server, para ele instanciar nossa memória. Vai aparecer um servidor iniciado aqui. E que a gente vai instanciar os nossos .clients. Opa, CD projeto aqui, .client, CD projeto, .client, e aqui CD projeto, .client, beleza? Primeiro, a gente vai testar, enviar a mensagem por esse primeiro processo aqui, o cliente 32168, e visualizar essa mensagem pelos outros dois clientes que a gente tem aqui. Primeiro, a gente vai na opção de enviar a mensagem. Vamos enviar hello processos, certo? Digita a mensagem enviada para o servidor. Voltando aqui nesses outros dois processos, a gente clica em enviar mensagem recebida do servidor e mensagem recebida do servidor também, certo? A gente vai acompanhando o servidor aqui e ele consegue me dizer qual a mensagem que foi recebida e o ID do cliente que ele recebeu essa mensagem. Aqui agora a gente também, como funcionou em um processo, também funciona em outros. A gente vai enviar a mensagem aqui, teste do outro processo para o servidor também, e mensagem enviada para o servidor, e a gente tem aqui o outro processo também conseguindo enviar mensagens, e os outros também conseguindo ver. A gente vê a mensagem aqui e vê a mensagem aqui também, certo?
Inclusive nele também dá para você ver a mesma mensagem que ele mandou. Agora a gente vai testar enviar arquivos para o servidor, certo? Vamos mandar, sei lá, desse aqui também, pode ser? O nosso arquivo que a gente vai enviar vai ser esse arquivo .txt. Quando ele não der nenhuma mensagem de falha, que significa que ele enviou tudo certo, a gente visualiza o arquivo que ele enviou aqui dentro. Arquivo recebido, o conteúdo do arquivo é exatamente esse senha do PC 1, 2, 3, 4, 5, 6. E a gente vai acompanhar aqui nos outros processos e eles conseguem ver o que está acontecendo. Inclusive, o servidor também avisa as mudanças que teve. O arquivo recebido do cliente, dá o nome do arquivo que ele recebeu, o conteúdo do arquivo, e a gente consegue ver tudo que aconteceu. Beleza? Voltando aqui. Aqui, quando a gente tem essa opção de visualizar o arquivo, eu deixei essa opção de baixar o arquivo do servidor dentro de cada cliente que está visualizando, que isso aqui meio que permite, às vezes, para deixar um pouco melhor representada essa lógica de enviar arquivos. Então aqui ele pode tanto botar não, como não enviou, e eu posso botar sim aqui para baixar esse arquivo e ele aparece aqui como baixado.txt, certo? Vamos testar aqui em outra coisa. Vamos deixar esse processo aqui enviar um arquivo, digitar o nome do arquivo, a gente vai usar o arquivo teste.txt, só para fazer mais uma vez. Vamos ver o arquivo que está lá. Ó, o teste.txt já é esse outro arquivo com a senha invertida, certo? Mas basicamente todos os outros vão conseguir ver também esse teste.txt e a mesma opção. Deixa eu ter a opção errada, eu acho. Isso. Teste.txt e a mesma opção de baixar ou não. Inclusive, se eu baixar, ele vai ver que ele vai baixar aqui também, vai atualizar esse arquivo baixado com o arquivo que a gente está no servidor. E a gente consegue acompanhar esses logs aqui. A gente vê essa alteração aqui que teve, essa outra alteração de arquivo, enfim. A gente consegue ver tudo isso que aconteceu. Beleza? No geral, o projeto é esse. Ficou basicamente... Essa foi a minha ideia a partir em cima do projeto. Alguns pormenores vão estar dentro do documento, que eu vou estar mandando para o professor, sobre por que eu usei tal função, como é que funcionou essa questão da biblioteca e dessa organização do projeto. Mas, no geral, foi isso. Muito obrigado pela atenção de todos e valeu!